Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso Hacking HR, esse super evento que a gente preparou para vocês de uma forma muito especial. São 3 trilhas de desenvolvimento. Hoje a gente está aqui na nossa segunda trilha, que é a trilha de Skill Set, porque um novo mundo, né, requer novas habilidades para a gente poder olhar, entender esse mundo, interpretar esse mundo, decodificar esse mundo e conseguir aí nos desenvolver e aportar, né, para as nossas organizações dentro das nossas posições aí em recursos humanos. Então, com muito carinho aí que a gente desenvolveu essa trilha para vocês. Hoje aqui estamos no segundo dia. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, eu sou sócia aqui na Laura Vidal Consultoria, uma consultoria de desenvolvimento humano e organizacional, e que a gente tem como propósito transformar pessoas e negócios para terem sucesso na nova economia. Então, aqui estamos nós com esse objetivo, com esse propósito, em parceria com mais outras 2 consultorias, que é a RH Lab e a Skipo, e com uma HR Tech, a H Restart. Então, estamos aí em parceria com as meninas desenvolvendo esse evento para alcançar você, para te ajudar aí a explodir um pouquinho a sua cabeça para esse novo momento. É o momento que a gente propôs aqui para hackear o que está acontecendo agora, esse contexto de mundo, hackear o mindset, hackear o skill set e os tool sets desse momento, para a gente poder ter bastante sucesso na retomada, no plano de retomada dos nossos negócios. E hoje, nessa trilha aqui de skill set, eu estou aqui com convidadas super especiais da White Rabbit. Eu estou aqui com a Luciana Mazanelli e com a Vanessa Matias, carinhosamente chamadas de Lu e Van, né, que são aqui da White Rabbit, a consultoria focada aí, uma agência de exploração de tendências e foresight para cocriação de futuros desejados, e a gente se conecta muito em experiência, gente e transformação de mentalidade. Então, por isso que a gente convidou as meninas para estarem aqui com a gente. Super obrigada por terem aceitado esse convite, meninas. Eu passo a palavra para vocês se apresentarem e a gente começar esse bate-papo aqui tão esperado. Obrigada a vocês pelo convite. A gente ama falar com a galera do RH sempre, porque a gente acredita piamente que a transformação das empresas começa pela transformação das pessoas, né? Então, esse tema de habilidades, como é que a gente cria, como que a gente desenvolve, e essa jornada de aprendizado, né, individual e corporativo, acho que a gente vive para isso, né, Lu? A gente vive para isso. Eu até estava pensando agora há pouco, gurias, pensando assim, é um hacking HR. A gente ama hackear e a gente ama o RH. Então, eu acho que fechou todas. A gente está sempre falando em hackear. A gente sempre usa essa ideia do hackear, né, que é uma espécie de dominação, né? A gente dominar um ambiente, saber usar o melhor dele. Então, fazer mais com menos, né? Essa ideia da gente conseguir ter atalhos e cortar caminhos para a gente conseguir chegar onde a gente quer, né? Então é isso que a gente quer. Queremos ajudar vocês a hackear a atividade, os desafios, o propósito de vocês. E para isso a gente preparou aqui um material muito especial e a gente vai mostrar aqui para vocês um pouco da nossa pesquisa sobre o futuro do trabalho. E uma das coisas que a gente mais fala, que tem sido muito impressionante para a gente, é que toda essa questão da Covid, né, toda essa crise que a gente está vivendo, uma pandemia global, mas tudo isso, na verdade, está trazendo desafios que não são necessariamente novos, são desafios que a gente já mapeava como futuro do trabalho, mas que foram acelerados agora. Então, a gente fez um update nessa pesquisa e trouxe essa curadoria com muito carinho aqui para vocês, e é isso que a gente vai apresentar nos próximos minutos. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouco, vou compartilhar minha tela. Tá rolando já? Já tá aqui. Opa! Então, a gente vai falar aqui hoje sobre habilidades de Future Thinking e Readiness. Inclusive, eu já vou fazer esse disclaimer, que a gente muitas vezes vai trazer aqui alguns termos que são em inglês, por uma questão, assim, bem de entender que isso é como o mercado utiliza, tá? Mas a gente está falando aqui de habilidades de pensar o futuro e essa prontidão, né? Então, o readiness é essa prontidão, essa capacidade de lidar com o inesperado, que nunca foi tão requisitado como está sendo agora, né? Então, a gente vai falar um pouco disso nesses próximos 40 minutos, mais ou menos, e daí a gente vai depois ouvir um pouquinho, discutir um pouquinho com a Anne, ela vai trazer um pouquinho da visão de vocês aqui, para a gente poder, já que a gente não está ao vivo, pelo menos que a gente possa, através da Anne, poder entender um pouquinho mais da realidade de vocês.
e com isso também agradeço as outras consultorias e as outras empresas que fizeram esse encontro aqui possível. Então, bora lá, a Anne já falou do que a gente faz. O que é isso, né? Exploração de tendências e foresight para a cocriação de futuros desejáveis. Vou começar pelo final. Então, a ideia de cocriação de futuros desejáveis é uma visão de propósito. Então, quando a gente fala de futuros, no plural, elas por si só já é um posicionamento, porque a gente está falando de que, sim, existem muitos cenários possíveis. E a gente tem que escolher quais que a gente deseja para poder trabalhar por eles. É isso que a gente quer ajudar as organizações a fazer. Como vocês podem trabalhar para construir os futuros que vocês desejam. E para isso, como que a gente ajuda? Através de um trabalho de exploração de tendências, então a gente fala exploração porque é num sentido bem aberto de saber, de mostrar comportamentos emergentes, e foresight, que é esse toolbox, assim, essa caixa de ferramentas, de formas da gente pensar o futuro, a gente vai falar um pouquinho mais para o final. Por isso que a gente faz na White Rabbit. E eu acho que a gente mostra aqui uma visão, quando a gente quer mostrar um pouquinho de qual é o nosso frame, né? A gente sempre fala, tá, mas o que são esses cenários? Quando a gente olha para frente, né? Eu vou pensar o futuro. Tem cenários que são prováveis. Quanto mais próximo de nós, mais eu consigo ver, né, os cenários que são prováveis. Quanto mais distante, né, mais incerteza a gente vai ter, certo? Então, tem ali um panorama de cenários prováveis que a gente gosta de falar de mapear, né? Nós estamos falando de futuros desejáveis, que são alguns dos cenários, alguns são prováveis, mas não são desejáveis. E lá em cima tem uma coisinha que a gente costumava falar, que é o wild card, que são aqueles eventos que mudam tudo. E aí falava assim, beleza, se acontecer alguma coisa, a gente pensa. Só que aconteceu, se chama coronavírus, né? Se chama pandemia, e estamos aqui em plena disrupção acelerada de diversas atividades, de diversas indústrias, e também do próprio RH, no sentido de o que ele pode fazer para contribuir com essa disrupção enorme. E, na nossa opinião, o que ele pode fazer é aquilo que é mais importante, que é trabalhar na cultura. E a gente vai mostrar aqui para vocês um pouco de como a gente acredita que o futurismo e essas ferramentas de exploração podem ajudar vocês nisso, nessa capacidade de habilidades do futuro, tá? E justamente nesse frame que a gente se encaixa. A gente trabalha nessa perspectiva de futuro emergente, que a gente está falando aí de principais impactos dos próximos 2 a 5 anos. Só que, claro, isso também é uma coisa muito acelerada ultimamente, né? Então, a gente não sabe nem o que vai acontecer mês que vem. Então, é evidente que a gente está sempre tentando manter tudo sempre muito focado numa perspectiva de coisas que estão acontecendo, sinais que são emergentes, de coisas que já estão se mobilizando, cases, benchmarks, referências, pesquisas, que a gente possa entender que vão impactar vocês aí de uma forma bem contundente e até relativamente rápido, tá? Então, do que a gente está falando nesse momento, né? A gente está fazendo um trabalho always on de pesquisa que a gente está chamando de ACDC, então é o mundo antes de Covid e depois de Covid, né? A gente vai trazer algumas coisas aqui que a gente atualizou para essa nova, especialmente para vocês, para essa nova conjuntura, né? Então, a gente está vivendo, não tem como a gente falar qualquer coisa de futuro do trabalho, habilidades, prontidão, sem a gente pensar nessas dimensões de impacto da pandemia, que a gente ouve no noticiário o impacto biológico, né? Então, assim, qual é o índice de letalidade, quantos casos? A gente ouve no noticiário também muita questão do impacto econômico, as empresas estão tentando trabalhar para mitigar os impactos negativos, quais são as disrupções, e esses desafios são os que estão chegando para todas as organizações, só que muitas vezes sem a consideração do impacto, que é o impacto psicológico, que é toda a visão de como as pessoas estão sendo afetadas no nível macro e no nível micro, por todo esse cenário que a gente está vivendo, seja por uma recessão, incerteza, por até o próprio medo, né, da própria doença em si, e todos os desafios que estão aparecendo ao mesmo tempo. Então, as pessoas estão homeschooling, tentando trabalhar de casa. É aquela história que eu vi esses dias falando assim, você não está trabalhando de casa, né, você está em casa, preso por uma pandemia, tentando trabalhar. Então, olha os desafios da gente pensar em equipes, gestão de equipes nesse momento, né? E realmente não tem como ser muito passar pano ou achar que não é uma coisa muito, muito contundente. Estamos falando, sim, de uma nova realidade, de um novo normal, de um pós-normal. Aí tem vários estudiosos que a gente mapeia, então a gente vai ver na grande mídia estudiosos, mas realmente a gente está vivendo uma disrupção que tende a ter
consequências muito profundas e muito alastradas em todas as indústrias, em comportamento, na forma de tecnologias emergentes, como a gente vai explorar um pouquinho. E quando a gente fala especificamente dos desafios, né, específicos de gestão de equipes nas empresas, a gente está falando aí, né, de uma aceleração exponencial muito objetiva que está literalmente na nossa cara, que é o quê? O trabalho remoto, ou a necessidade de transformar em trabalho remoto a maior parte das atividades e a gente se relacionar mediado por tecnologia e tentando mitigar todas as questões humanas e tecnológicas que acontecem nessa aceleração muito grave que aconteceu, né? Então, eu até recomendo esse estudo que está no trabalho aqui, né, mostrando sobre como essa era, como eu disse no início, já era uma tendência, a gente já fala isso há muitos anos, né? Já era possível, muitas coisas que eram possíveis em plataformas tecnológicas, mas simplesmente tinha um entrave da questão humana, digamos assim, né? Das pessoas não quererem adotar por diversos motivos, nem que fosse por inércia de modificar algum hábito. E agora veio a pandemia e isso tem que ser feito num estalar de dedos, né? O que está nos levando a essa consideração aí de que realmente essa frase não é só uma frase bonita de palestra, né? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas, se pudesse dizer assim, mas daria para desacelerar? Mas não dá para a gente voltar ao normal? A gente ouve muito isso, né? Mas não dá para a gente pensar, inclusive tem até um movimento que a gente também mapeia de nostalgia, das pessoas dizerem assim, mas eu gostava mais quando não era uma coisa tão contundente, não era essa coisa louca de ficar mudando o tempo inteiro. Mas o ponto é a nossa capacidade de entender essa nova realidade, aceitar ela para poder aceitar também que tem coisas positivas nesse forever beta, nesse para sempre experimentar, que já é e será a nossa nova realidade, tanto nas nossas vidas como nas organizações. E eu e a Lu, a gente até teve uma live recentemente, depois quem quiser dar uma olhadinha na nossa página, com a Amy Webb, que é uma das futuristas que a gente mais gosta, né, e admira. E fizeram uma pergunta durante a live, falaram assim, escuta, mas quando que é que a gente vai chegar no novo normal, né? O que é esse novo normal? E assim, e ela falou assim, olha, eu acho que a pergunta que as pessoas realmente querem fazer é o seguinte, quando que o mundo vai parar de girar tão rápido? Eu acho que esse é um pouco o sentimento que a gente não coloca em palavras. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, nossa, ela tem muita razão. Porque não é sobre essa questão de a gente falar, eu quero me dar aí uma receita de bolo e me falar o que é o novo normal. Na verdade, o que as pessoas estão falando é o seguinte, estou desconfortável com a velocidade de mudança das coisas e eu gostaria de saber se existe um freio que eu posso apertar, né? E obviamente que não vai estar sempre uma pandemia, esperamos, né? Não sei. Mas o que a gente sabe é que, em termos de aceleração do tempo, isso é uma nova constante, né? Essa ideia do forever beta. E a única forma que a gente consegue responder a isso não é a gente tentar apertar o freio, né? Ela também deu um exemplo muito bom, vocês já tentaram dirigir no gelo? Já tentou, Anne? É um negócio, assim, se você tenta... Não, você acha... Oi? Não, nunca dirigi no gelo. Então, porque acontece quando você vai dirigir no gelo é que você derrapa, assim, sabe quando você dá uma derrapada, assim, andando? Então, você acha que se você pisar no freio, você vai brecar, e esse é seu instinto, né? Mas quando você tá no gelo, quanto mais você pressiona, quanto mais rápido você pressiona o freio, mais você desliza para onde você não quer ir. Então, é meio que você tem que voltar e pensar sobre isso e falar, então, eu não vou apertar o freio, porque o freio vai me levar para um lugar muito ruim. Eu preciso entender como funciona a velocidade, preciso entender como que é isso, para eu conseguir acelerar, mas acelerar para um outro lado, então você ter um pouco mais controle dessa direção. E eu achei esse exemplo muito bom, tá? Até que eu estou repetindo ele aqui. Mas não é meu, tá? É da Amy Webb. Porque a única coisa que a gente pode fazer é saber quais são esses skills e o que a gente vai utilizar, né, para a gente tomar meio a direção de uma coisa que a gente não tem, né? A gente não tem especificamente um controle para onde a gente vai. E a gente fala há muito tempo, né, Lu, essa ideia de lifelong learning, life-wide, ou seja, essa ideia de que a gente vai ter que aprender sempre e que a gente vai ter que aprender sobre mais coisas do que a gente sabia, né? Então, que a gente vai ser cada vez menos especialista e vai ter que colocar mais coisas no nosso repertório que a gente não sabia que estavam dentro da nossa função.
Isso tem a ver, basicamente, com a criação de um novo modelo ambiental, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Você pode passar, Lu? Isso. Que aqui a gente está falando de... Quando a gente fala de modelo mental, o que a gente está dizendo? Que a gente foi treinado a pensar de uma certa forma e agora a gente precisa pensar de uma outra forma, né? Então, a gente foi lá, a gente estudou e a gente queria especificamente que, sei lá, vou trabalhar com administração, depois vou trabalhar com RH, então agora eu estou pronta, agora eu posso ir para o mercado, né? Então, a gente tem esse modelo mental que ele é mais fixo e a gente precisa ter um modelo mental de crescimento, em que a gente acredita que a gente pode desenvolver novas habilidades, que a gente busca aprendizado para superar limitações, que a gente abraça outros desafios e a gente encara essas falhas como um aprendizado, que a gente vê o esforço, encara de uma outra forma, né? Que a gente consegue entender que essas mudanças estão aí para ficar. Então, acho que essa é a principal questão. E é muito difícil, né, quando a gente fala, especialmente no momento que a gente está, falando assim, gente, a gente precisa se entusiasmar para fazer coisas novas, porque é assustador. A gente não é biologicamente programado para querer mudança, né? A gente é biologicamente programado para falar, olha, eu preciso reconhecer padrões e eu preciso entender que quanto menos eu, né, mergulhar num rio que eu não sei se tem piranha, melhor para mim. Então, a gente é meio biologicamente programado a não querer essa mudança. Então, é difícil e não é de forma nenhuma a gente está aqui, né, falando assim, regras de como mudar essa ideia. Mas, à medida que a gente toma consciência delas, a gente consegue ficar com mais entusiasmado com as novas possibilidades que esse mundo abre, né? Tanto que o World Economic Forum, ele fala muito sobre essa ideia do Reskilling Revolution, que eu gosto muito desse nome, que é mais do que uma revolução não é reabilitação, não é que a gente precisa pegar, fazer todas as coisas, de falar, poxa, agora o que a gente fez não serve, mas sim de como que a gente consegue conquistar novas habilidades. Isso serve para tudo, né? Se a gente está falando desde um funcionário de fábrica até o cara do telemarketing. E nada é tão sério quanto o que a gente está passando agora, nesse sentido, né? Pode passar, Lu, o slide? Quando a gente fala de habilidades, o que a gente está dizendo? A gente está falando de... a gente sempre falava muito dessas... Quais são as habilidades do futuro? O que é essa nova cultura de trabalho? E aqui a gente vê muito que hoje não há um futuro do trabalho. Ficou muito claro que isso é o presente do trabalho. Porque a gente está falando o que é que a gente faz diferente das máquinas, o que é que a gente precisa desenvolver para a gente conseguir se relacionar dentro desse novo paradigma. Aqui a gente está falando sobre criatividade, inteligência emocional, pensamento analítico, aprendizagem ativa, né, que é esse modelo mental que a gente estava querendo dizer, a questão de você ir atrás. A gente, antes da gente começar a live, a gente estava até, inclusive, falando sobre isso. Eles falaram assim, mas eu não entendo nada de live, né? Eu falei, cara, eu também não. Mas daí, semana passada, que a gente aprendeu da pior forma, a gente fez a pior live da nossa vida, a pior palestra, tipo, 3 semanas atrás, com pessoas que a gente não gostaria de falhar. Daí, no dia seguinte, eu falei, ok, agora eu vou entender como isso funciona. Eu peguei todas as plataformas, todos os webinars, desculpa, peguei todas as plataformas, todos os webinars, e eu falei, agora eu vou aprender como isso aqui funciona para a gente não passar vergonha da próxima vez. A gente tem que fazer uma vergonha para aprender, né? Deu aquela motivada da vergonha, assim. Talvez não seja a melhor motivação possível. Não estou, né, de forma nenhuma, recomendando que as pessoas passem... Não, também não, gente. É uma sofrência. Mas eu acho que essa ideia de que a gente fala, beleza, não é que eu sou super tecnológica, mas tem coisas que eu vou ter que aprender, né? Vou ter que aprender sobre luz, sobre como que eu coloco aqui e mudo as coisas, e é isso aí, porque se esse é o novo normal, a gente vai ter que aprender a trabalhar nesse novo normal. E aqui, saindo do nosso mundinho, da nossa bolha, a gente está falando, sim, de novas habilidades de liderança. Eu acho que nunca foi tão claro quanto que é necessário liderança como nos dias de hoje, né? E quanto é importante a gente ter diversidade e a gente conseguir se adaptar a essas mudanças. Isso é muito presente do trabalho, né? E quanto mais a gente pisar no freio e a gente não adotar esses módulos, né, para a nossa vida, mais ele vai levar a gente para o lugar e para o barranco
que a gente não quer ir. Não é à toa que quando a gente fala de líderes, a gente está falando, por exemplo, lá da primeira-ministra, né, da Nova Zelândia, que foi um símbolo de liderança, uma das mais eficientes, porque o que ela fez foi exatamente isso. Ela levou em consideração as pessoas, ela tem uma diversidade, não é só por ela ser mulher, mas é porque realmente tem uma diversidade ali na tomada de decisão, pessoas eficientes, efetivas. E eles falaram muito sobre essa ideia de você ter capacidades de habilidades emocionais e sociais, porque ela convenceu as pessoas, ela tem um carisma, que ela falou para as pessoas, licença, vocês vão ficar em casa, 96% das pessoas simplesmente cumpriram, né? Enquanto a gente está aqui, sem querer dizer, né, falar de um político ou do outro, quem está com razão, mas acho que todo mundo concorda que está uma zona, né? Então, essa ideia da gente não ter líderes, eu acho que vai ficar cada vez mais claro nas empresas também, né? Isso é bem relacionável com as empresas. Que tipo de chefe você quer ser? Que tipo de chefe você quer ter? Que tipo de equipe você quer formar, né? E quando a gente fala sobre quais são essas, se a gente pudesse falar o que é diferente isso do que a gente fazia 5 anos atrás, o que é diferente de 10 anos atrás. Eu vejo muito claramente, assim, quando a gente fala sobre os grandes líderes do mundo hoje, ou grandes líderes das empresas, que nem as pessoas falaram, eu vou dar exemplos bons, tá? Para não ficar falando dos exemplos ruins. Mas está todo mundo falando lá da Luísa Trajano, não está falando assim, olha que líder, olha que ela saiu. E por quê? Né? Por que a gente pensa, a gente fala assim, que tipo de habilidades que ela desenvolveu e o que ela demonstra que as outras pessoas não desenvolveram ou que não demonstraram. E isso a gente está trazendo esses 3 Cs, né? Que é essa ideia do coach, do caring, do connecting, que ela está tentando, quando ela fala assim para as pessoas, a gente precisa trazer os pequenos empresários, a gente precisa trazer as pessoas que estão sofrendo mais e vamos dar aqui uma ajuda para elas. Não é tipo, vou fazer assistencialismo. Vou fazer aqui uma plataforma para que você consiga vender o seu próprio produto. Isso é coaching, né? Quando a gente fala de caring, a gente está falando de colocar essa saúde, o bem-estar das pessoas em primeiro lugar. E como que você faz isso? Através de, sim, utilizar as plataformas tecnológicas, as melhores práticas, né? Não adianta a gente falar só de boas intenções, porque sim, a gente está falando, sim, de metodologias e a gente está falando de formas com que as equipes conseguem trabalhar melhor. E falando em equipes, eu gosto muito desse exemplo do Project Aristotle, que é um projeto do Google. E ele é um projeto que eles fizeram? Eles têm vários projetos de entendimento sobre como melhor trabalhar internamente, né? Então, o projeto Aristotle, que tem na internet, é fácil vocês acharem, só vocês colocarem lá, a gente também coloca nos links nos comentários, mas eles estavam querendo saber o seguinte, da mesma forma que eles já fizeram projetos para entender o que faz um líder um bom líder, aqui eles estavam querendo saber o que faz de uma boa equipe uma boa equipe. E uma das principais coisas que eles pensaram, que eles encontraram, é que não eram os melhores PhDs, não eram os melhores técnicos, não eram cientistas rocket scientists, sabe? E que era que eles têm, né? A gente sabe que eles têm essas pessoas. Mas sim uma equipe que conseguiria ter um equilíbrio entre hard skills e soft skills, ou seja, das habilidades mais duras e das habilidades de você conseguir se conectar com as pessoas, habilidades socioemocionais. Até o Project Aristotle vem de uma frase do Aristóteles que ele falava que o conjunto pode ser maior do que as partes, né? Então, essa é a ideia. Como que você consegue construir uma equipe que a forma com que elas trabalham juntos faça com que ela seja muito mais efetiva do que as partes sozinhas. E o que eles descobriram foi bem interessante. Eles falaram primeiro que você precisa ter segurança psicológica. E eu vejo, assim, olha, claramente a gente está fazendo muitos calls com clientes, né, Lu? Uhum. E tem empresas que são, assim, estão conseguindo trazer tipo, um nível de segurança psicológica para as equipes que é inacreditável. A gente teve até uma cliente nossa, não posso falar o nome das empresas, né, que eu acho que seria, mas é bom. Ela falou assim, cara, a primeira coisa que meu chefe está preocupado é se mudou tudo, tá tudo bem, gente, não vamos pensar em qual a nossa produtividade,
vamos saber se está todo mundo bem, se vocês estão se sentindo seguros, para a gente começar a pensar de uma nova forma. E isso eu achei muito incrível, né? Ao mesmo tempo que a gente tem vários exemplos que são exatamente contrários. Falaram, implementaram um cartão de ponto via WhatsApp, para saber se a gente está... Enfim, eu acho que é muito claro que as pessoas sentirem que você tem uma segurança psicológica e que você tem essa possibilidade de se demonstrar vulnerável dentro de uma equipe é importantíssimo. A segunda coisa que eles falaram era sobre a questão de confiabilidade, ou seja, que você sabe que se você for pedir alguma coisa para alguém, ou você sabe que a pessoa está em casa fazendo alguma coisa, que ela vai te entregar aquilo que você precisa. Então, quando menos você pode estar junto, cada vez mais é importante você ter confiança, né, com as outras pessoas. Além disso, de você ter uma estrutura e uma clareza. E aqui a estrutura, a gente não está falando de uma hierarquia, saber quem é seu chefe. Aqui a gente está falando, assim, saber o que você tem que fazer, por que você tem que fazer, qual que é o seu plano, qual que é o objetivo comum, qual que é o seu objetivo individual. Então, você ter essa clareza. A quarta coisa é você ter, mais do que tudo, um significado. Você saber que você está fazendo aquilo ali para alguma coisa, né? Então, você sabe, o seu trabalho é pessoalmente importante para as pessoas da equipe. E quanto mais... aqui a gente está falando assim, de você sentir que você é a parte, né, desse todo, que o seu trabalho tem esse significado, e também que o seu trabalho como um todo, né, que o trabalho da sua equipe tem um impacto. Não é que você está ali fazendo a mesma coisa para sempre, que você está cumprindo uma burocracia especificamente, mas sim que você tenha um impacto, que essa é a quinta coisa. Ou seja, né, eu não sei se vocês pararam para pensar, tudo o que a gente está falando aqui são coisas que já existiam e que a gente já falava, mas que faz tanto sentido quando a gente fala do momento que a gente está vivendo. Por isso que eu amei, gente, quando a gente fala... eu acho que todo mundo viu esse meme, mas é que eu preciso trazer, porque é muito bom. Quando a gente falou assim, olha, o que é que acelerou a transformação digital da sua empresa? A equipe de TI, a CEO, a CTO, a equipe Agile. Porque bem isso, aqui a gente está falando o seguinte, o Covid, quando a gente fala de acelerador de futuros, foi isso, né? Se eu falasse a mesma... A gente falou a mesma coisa, tipo, ano passado e ano retrasado, a gente está, tipo, há alguns anos falando sobre a mesma coisa. Mas agora, quando a gente está falando sobre isso, fica tão claro para as pessoas, porque as pessoas, sim, eu vou fazer um curso de programação. Não, não é isso quando a gente está falando sobre você se virar com habilidade de tecnologia. A gente está falando de você pegar uns webinários e fazer uma coisa que você precisa para fazer para amanhã, sabe? E a história... Sabe aquela história do sapo? Que eu acho que é bem claro. É aquele negócio, quando você coloca um sapo na panela quente, vai colocando água quente, aos poucos vai esquentando a água, ele morre aos poucos, né? E daí ele não sai de lá. Quando você joga ele numa panela fervendo, ele pula para fora. E a gente tá meio nessa. A gente tá meio aquele sapo que a gente colocou dentro da panela quente e a gente viu que tá ruim, né? Então a gente tá... ficou muito mais claro, ficou muito mais escancaradas essas mudanças. Então, gente, a gente está falando aqui de algumas coisas que a gente já consegue ver. Lembra que no começo eu falei de mudanças e sinais emergentes? Então, essa é a nossa vida. A gente passa o dia inteiro, assim, cavocando a realidade para ver comportamentos que estão ganhando tração, coisas que estão acontecendo, quais são as tendências. Então, uma coisa bem óbvia que já está acontecendo nesse mundo do trabalho é essa questão de demanda por vagas remotas, né? Então, a gente está falando das pessoas começarem a perceber que o seu trabalho... os trabalhos que podem ser deslugarizados, muitos podem, mas se a gente perguntassem há 3 meses atrás, as pessoas diriam que não, e hoje elas estão performando os seus trabalhos remotamente, né? Isso tem uma questão geracional também, né? E a gente está falando aqui, mostrando, a gente trouxe isso de alguns estudos, como tem a fala aqui do Advisory da Gartner, ele diz o seguinte: a gente está num grande experimento global de trabalho remoto, como se a gente tivesse todo mundo ao mesmo tempo fazendo uma experiência, né? Uma simulação, sabe? Simulação de incêndio. Vamos agora, então, todo mundo junto entrar nessa grande simulação, né? Porém, a gente tem uma questão aqui de liderança, porque esse trabalho, né, a maior parte dos cargos, das pessoas diretivas ou gerenciais, elas não permitiam isso por quê, gente? A gente para para pensar, por que não permitia? As pessoas dizem, não confio, não sei, não estou vendo.
né? Não estou vendo as pessoas fazerem. Então, justamente traz à tona a dificuldade de trabalhar remotamente, traz à tona questões que são muito mais complexas e que tem a ver com a forma como a gente pensa, né? Só que agora a gente já está vendo, isso aqui é uma notícia dessa semana, tá? O Twitter já sai na frente e anuncia que vai permitir o home office para sempre, né? Pelo menos para grande parte dos seus funcionários. Google e Facebook já anunciaram até o final do ano. Aqui a gente está vendo o XP também anunciando home office no mínimo até o final do ano. Hoje a gente conversou com um cliente que falou o seguinte, que várias pessoas de nível gerencial voltaram para suas cidades natal. Olha isso. Porque precisavam estar perto da família, nesse momento que não sabe quando vai voltar para o escritório e está trabalhando remotamente. Será que essas pessoas vão se mudar de volta daqui a 6 meses? Ou elas já vão ter internalizado isso? Então, quais são as mudanças que a gente está vendo agora? A gente vai viver, sim, uma nova forma de trabalhar remotamente, né? Vão ter coisas que vão voltar, evidentemente, né? Então, mas vão voltar diferente também, né? E as pessoas vão voltar com outras expectativas, com uma outra vivência, com uma consciência ampliada. Então, essa expansão do trabalho remoto, ela traz mudanças culturais muito profundas, que vão exigir coisas que não é nenhuma novidade para vocês que já trabalham nessa questão de desenvolvimento de equipes, que, como a Van falou, a gente já fala há muito tempo, né? Só que realmente, quando a gente falava, parecia um papo assim meio etéreo. Ah, é preciso a questão da transparência, né? A exigência de transparência é uma tendência já há vários anos para marcas, né? E aí há algum tempo já começou a aparecer o seguinte: não adianta você querer ser transparente na comunicação se dentro da minha empresa psicoemocional que é desenvolvida na infância. Então, quando eu digo, você tem que confiar nas pessoas. Isso não é uma coisa simples, não é a mesma coisa de dizer você tem que preencher essa planilha do Excel. Isso significa que você tem que mudar, né? Num nível muito pessoal, muito profundo. Realmente não é, por isso que não é uma coisa simples. A pessoa ela até diz, beleza, eu vou confiar mais. Só que ela fica lá martelando, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer certo. Eu precisava estar do lado dele para estar olhando se ele está fazendo. Né? Então, são coisas muito profundas que a gente está falando aqui. Claro que tem um ponto de investir em tecnologias, então tem ferramentas, a gente precisa aprender, a gente precisa ter essa abertura. É a questão do mindset de crescimento, então eu vou me sentir feliz de estar aprendendo, eu vou olhar o copo meio cheio, né? E incentivar essa construção de confiança e segurança psicológica entre os membros. Que é um momento, eu acho que assim, tem analogias relacionadas com esportes, que isso fica bem evidente, né? Por que alguns times, de repente, começam a ganhar, mesmo não tendo os melhores jogadores, tecnicamente? Porque eles têm um ambiente que proporciona realmente o melhor de cada um. Eu acho que é isso que a gente vai estar percebendo agora, assim, nesse grande experimento global que nós estamos vivendo do trabalho remoto, é justamente nada mais é do que uma nova vivência dessa perspectiva aqui, que é uma perspectiva que também essa teoria do Bahram, a teoria dos anos 60, que ela fala das redes, né? Então, se a gente tinha nas grandes corporações redes que tinham essa característica centralizada, né? E centralizada, a gente está falando de centralização de recursos, centralização de informação, centralização de poder, a gente começa a ter organizações que migram para um modelo mais descentralizado até um modelo distribuído. Isso significa dar poder para as pessoas. E para dar poder para as pessoas, eu tenho que ter outras formas de me comunicar com elas, de saber como está acontecendo. Eu acho que o exemplo do projeto Aristóteles, ele traz isso porque às vezes as pessoas acham que distribuir significa gerar uma zona, né? E na verdade não, ela simplesmente está querendo organizar de uma outra forma, de uma forma distribuída, de uma forma descentralizada, de uma forma que eu tenha, sim, ferramentas para ver a questão da comunicação, para ver como as pessoas estão se conversando, para ter estrutura e clareza. Isso é fundamental, é uma coisa que a gente pensa muito no nosso dia a dia, na White Rabbit também, a gente pensa o seguinte, às vezes não é uma questão de hierarquia, mas eu preciso ter clareza, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, para quem que ela vai entregar, quando que ela tem que entregar, como, qual é o nível de qualidade, com quem que ela pode contar e com que recursos. Então, é importante, isso também está no nosso mindset, a gente aprendeu que se não é hierarquizado, né, isso é uma característica muito do brasileiro, se não é hierarquizado, é bagunça, né? Eu acho que isso é uma nova forma de pensar. Como que a gente organiza sem a questão centralizada,
né? Organiza sem centralizar, é um grande desafio. E eu acho que uma ponte para isso é o que a gente fala aqui da escada do accountability, né? Dessa visão dos comportamentos autorresponsáveis. Então, a gente tem a rede, ela é mais madura conforme os componentes daquela rede são mais autorresponsáveis, né? Então, isso também tem a ver com a nossa educação, também tem a ver com uma transformação pessoal, porque a gente aprendeu muitas vezes, né, que a gente segue a regra X, mesmo que a gente não concorde necessariamente, né, mas a gente segue a regra X e tá tudo certo e eu posso na rádio peão, né, na rádio corredor, eu posso falar o que eu realmente penso, né? E então eu não estou me envolvendo, eu não estou me sentindo autorresponsável por aquilo que eu estou realizando, né? Então, quando a gente está falando aqui de comportamentos autorresponsáveis, que são aqueles que as coisas, eu acredito que as coisas acontecem comigo por causa do que eu faço, como eu ajo no mundo, como eu me posiciono, né? E eu ajo através disso, dessa visão. E eu tenho também os comportamentos de vítima, né? Que as coisas acontecem para mim. Eu sou uma vítima de tudo aquilo que me acontece, né? Então, nos comportamentos de vítima, a gente vai culpar os outros, a gente vai dar desculpa, a gente vai entrar nessa coisa de não consigo, eu vou ficar esperando que alguém faça, me entregue, né? Agora, num comportamento autorresponsável, a primeira coisa é reconhecer uma realidade, entender o que é meu, o que é do outro. Eu vou vestir a camiseta, eu vou acreditar que eu vou fazer o melhor agora com o que eu tenho. Sabe aquela frase? Comece agora onde você está, com o que você tem, né? Então, assim, querendo ou não, a gente achar assim, eu não começo agora porque eu não tenho tal coisa. É um comportamento de vítima. Eu não tenho, por isso eu não posso. Se eu tivesse, se meu chefe me desse, se eu tivesse recurso, né? Eu acho muito impressionante que eu conheci na minha vida toda, pessoas que têm literalmente milhões na sua mão como verba, diretores, VPs de empresas, que têm milhões na sua mão e elas chegam pra gente numa reunião e dizem, é que eu não tenho como fazer, eu não posso, eu não tenho recurso, né? Digo, como essa pessoa chega num nível, né, de acreditar que ela realmente não pode, que rede que aconteceu ali para essa pessoa acreditar que ela não pode fazer acontecer se ela se ela tem um cargo de poder, influência e relevância dentro de uma grande empresa, né? Então, o que tu vê como é uma prisão interna mesmo, é uma prisão da mentalidade, da forma como a gente pensa, né? Então, isso que a gente vai viver agora, a gente traz essa fala da Accenture aqui, né? Que o que se segue a esse período de profunda crise não será um retorno de práticas, né? Eles estão chamando, a gente está ouvindo muito essa coisa do novo normal, e eles estão chamando de uma próxima década do nunca normal, né? Então, que vai ser definida por essas mudanças muito rápidas, né? E é assim é, né? Eu acho que assim, essa frase, ela traz um poder, quando a gente diz assim, não é uma coisa num lugar de vítima, num lugar de sim. É assim que vai acontecer, a gente vai viver nessa área de transição, e o que isso nos pede? Nos pede que a gente tenha organizações mais fluidas, que a gente destrua essa visão de silos mesmo, né? E a gente vai ter decisões que são feitas, como a gente diz, no limite, né? Então, assim, a gente também ouviu alguns depoimentos de clientes dizendo assim, aquilo que a gente decidia uma vez por ano, a gente está decidindo uma vez por mês. Aquilo que a gente decidia uma vez por semestre ou por trimestre, a gente está decidindo todo dia. Isso é estar no limite. Porque isso é o que vai trazer, gente, a tal da cultura de dados, na minha opinião. Porque os dados, na verdade, eles sempre foram um entrave nas grandes organizações. Por quê? Porque se eu fiz um planejamento no ano passado e eu estou executando ele direitinho, mas mudaram, o mundo mudou, o mundo está lá, a minha revelia mudando. E aí aquilo que eu planejei não teve a efetividade que eu pensava. Só que é o seguinte, eu tenho até o final do ano para fazer isso, né? Isso que eu planejei. E digo mais, se eu mostrar através de dados que aquilo não atingiu os resultados que eu esperava, eu vou ser culpado, eu não vou ser promovida, meu time não vai conseguir recursos. E é por isso que os dados, essa cultura de trabalhar com dados, ela sempre foi, na verdade, muito difícil nas organizações, porque ela é um entrave à forma de trabalhar. Agora, em decisões feitas no limite, que eu tenho que ficar fazendo o tempo inteiro, e todo mundo assume e abraça essa ideia, eu consigo agora trabalhar com dados. Então, eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho hoje. Eu vou olhar e isso vai me gerar mais empatia, porque eu vou olhar para as pessoas, eu vou olhar para o que elas pensam, eu vou olhar para o que elas estão fazendo, né? Então, nesse sentido, eu vejo que tem coisas muito positivas aí e de crescimento que a gente pode abraçar, né? A gente não está jamais romantizando uma situação de uma pandemia onde tem tantas pessoas que estão em sofrimento, não é isso.
mas a gente pensa muito, assim, como o nosso trabalho é trabalhar com a questão de cultura, como a Vã falou, e mudar a mentalidade das pessoas, a gente tem que pensar quem que você quer ser, né? Se isso aqui a gente pode comparar com uma guerra, então numa guerra você quer ser quem? Quer ser a pessoa que está lá ajudando a fazer o curativo ou quer ser aquela pessoa que está desesperada e não sabe o que fazer? Então a gente quer que as pessoas sejam essas pessoas que estão agindo, e é isso que esses caminhos que a gente quer mostrar, porque a gente realmente acredita que tem muitos futuros que a gente pode fazer, né? São muitas ações, são muitos destinos que estão disponíveis para as pessoas. E quando a gente fala de profissionais de RH, eu realmente acho que eu realmente acredito no poder que essas pessoas têm nas organizações, porque elas tratam com as pessoas, né? E muitas vezes, quando os impasses acontecem, né, o RH é onde as pessoas encontram um resort, um oásis, né, onde elas podem colocar a sua verdade, né? Então, o poder que esses profissionais têm são muito grande, é muito grande. E é muito grande se eles puderem acreditar que tudo isso está disponível. Só que, claro, né, essa visão de futuro, né, que é o que a gente, lá no começo a gente falou que é o tema da nossa fala aqui, né, ele tem que ser um modus operandi, né? Ela é uma habilidade essencial do século XXI, é eu pensar na visão de futuro o tempo inteiro. A pensamento de futuro também era uma coisa meio assim, ai gente, beleza, penso depois, né? Tipo, agora eu tô aqui, tenho que entregar minha meta desse mês, e agora a gente se viu numa situação onde todo mundo tem que pensar no futuro o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente tem esse alto nível de incerteza, né? E a gente está tendo que acelerar comportamentos. Agora, o que a gente também pode dizer é que isso não é uma coisa assim como eu não chego para uma pessoa e digo, confie, essa pessoa talvez tenha que fazer terapia, talvez essa pessoa tenha que revisitar a forma dela de pensar, para ela realmente conseguir confiar. São processos de transformação profundos. É a mesma coisa, trabalhar com a visão de futuro, ela requer adquirir conhecimento, ela requer mudar um mindset, que a gente já falou, uma mentalidade mais curiosa, mais observadora, mais desapegada, mais aberta, mais questionadora, mais intuitiva. Sabe aquela coisa assim, se for perguntar para as pessoas, né, de projetos que deram errado, né? Pergunta para as pessoas que participaram daquele projeto. Grande parte vai te dizer, eu sabia que ia dar errado, eu tinha certeza. As pessoas já sabiam, então, por que elas não falaram, né? Por que elas não agiram? Elas tinham aquela atenção, mas o chefe mandou, tinha que fazer, nananã, né? E elas não deram espaço para aquele saber que elas tinham a sensação de que aquilo não ia dar certo, né? Então, tudo isso requer umas mudanças. Eu acho que se a gente fosse resumir esse novo mindset, é um mindset que tenta vencer o medo, né? Quando eu digo que eu sou aberto, que eu sou observador, que eu sou curioso, eu estou vencendo esse medo e essa inércia, né? Porque eu acho que a inércia ela também vem do medo, ela vem num lugar de medo, né? Tipo, de tô mais acomodado aqui, né? Mas vocês não precisam fazer isso sozinhos, assim, né? É uma coisa que falar de future thinking, né? Falar de pensamento de futuro como um modus operandi, implementar isso nas empresas, trazer isso para a realidade de vocês, significa mudar a forma como as pessoas trabalham. E tem metodologia, tem ferramenta para isso. A gente trouxe aqui algumas das ferramentas que a gente trabalha, algumas das metodologias. A gente está aqui também apanhando, né, para aprender a fazer isso, essas facilitações no online, né? Tem coisas, a gente está vendo também coisas positivas, tem gente que não participava de alguns fóruns, que agora está participando, porque pode se conectar, então isso é uma coisa legal, tem uma coisa de democratização de acesso. Próprias palestras, né, que antes a gente fazia, de repente tinha aquela questão de ser para 80, 100 pessoas, agora a gente está fazendo para 1.000, 2.000, né, Lu? Essa semana a gente tinha um evento que era um evento de 300 pessoas e que agora vai ser para 2.000 pessoas, porque vai poder considerar toda a força de vendas que nunca participou dessa conversa, porque, né, teria que ter custo de viagem, etc e tal. Enfim, então nossos eventos mesmo, a gente fazia eventos proprietários nossos, que também iam 100 pessoas, 150 pessoas, e agora a gente faz uma live e vem 2.000. E vem pessoas de outros países, né? E a gente mesmo, né, a gente fazia assim, a live a gente deixava ali, né? Deixava ali alguém gravando, né? Só que hoje não, hoje a gente pensa na experiência de todo mundo que está envolvido. Então, acho que isso é um ganho. Isso eu só vou trazendo assim, né? O nosso aprendizado, né? Em que a gente está também desenvolvendo todo esse trabalho aqui de metodologias, ferramentas,
é um mundo novo para ser explorado, que é esse mundo da caixinha de ferramentas de quem quer pensar o futuro. Isso tem que ser disseminado nas organizações, e não consigo pensar no melhor público para pensar em disseminar essas metodologias, esse conteúdo, esse repertório do que o público que trabalha com pessoas, né? Então a gente está falando de RH, mas hoje em dia eu vejo tem algumas áreas de RH que hoje são área de pessoas, né? Eu até tinha um cliente nosso que era assim, ele era vice-presidente de pessoas, eu brincava com ele, dizia assim, esse é o cara! Ele é o vice-presidente de pessoas. É o cara de gente, né? Ele é de gente, então ele é o cara, certo? Então, eu acredito muito, então queria convidar vocês, assim, deixar essa mensagem de motivação, assim, sabe? Dizer, vamos lá, gente, tem como fazer, a gente também pode ajudar, se vocês quiserem. E queria, então, encerrar falando aí, Anne, te perguntando se foi legal, se tem alguma coisa que tu queira trazer para a gente tentar conectar com a realidade do pessoal que tá nos assistindo aqui. Muito legal, meninas. Tomei várias notas aqui, eu estava aqui, ó, tô com várias folhinhas aqui, escrevendo e anotando tudo que vocês falaram. Muito bacana, super obrigada. Vários pontos que vocês trouxeram aí, né? Muita informação. Estamos aqui processando, hein, gente? Estamos aqui processando. Tudo bem, muita informação. Bem. Pode assistir de novo depois, né, Anne? Tá gravado, isso é ótimo, né? Que a gente assiste 15 vezes para anotar aqui. Ó. Mas uma coisa que vocês falaram, a Van falou isso lá no começo, né? Onde para esse Paranauê aí que começou, né? Onde para, onde freia. E agora, com o final, né? Nunca normal, né? Não tem volta para o normal. E dá uns mini infartos isso, né? Dá uma palpitação. Uma taquicardiazinha. Dá, né? E a forma como a gente coloca aqui, esse slide do final, né? All possible actions, all possible futures. Tantas possibilidades se abrem, e posicionar as coisas dessa forma fica mais leve, né? Fica mais leve, fica mais fácil de processar. A coisa que vocês falaram também agora é que todos precisam pensar no futuro o tempo inteiro. A tal da habilidade de future thinking que a gente está falando aqui, né? O pensamento de futuro como um modus operandi do profissional. E aí, trazendo isso aqui, né? O future thinking e o readiness, que é o tema dessa nossa conversa, pensamento de futuro como modus operandi. E todo mundo tem que pensar no futuro o tempo inteiro. Minha pergunta aqui para vocês, para a gente dividir um pouco, é assim, comece agora, onde você está, com o que você tem. Tá, e como é que eu começo? Por onde começar? O que vocês indicam, assim, para que a gente aqui, né, profissionais de RH, que a gente possa começar agora, para a gente se desenvolver? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã, quando eu chegar no trabalho, para eu... Não chega no trabalho não, né? Agora na minha casa mesmo, né, minha gente? Porque nós estamos de home office. Isso, do quarto para cozinha. Eu tenho uma sugestão. Eu acho, eu vou falar primeiro, eu acho que tem duas perspectivas, né? Eu acho que aqui a gente tem uma perspectiva pessoal e uma perspectiva de empresa. Eu acho que aqui a gente está falando, a gente falou logo no comecinho que a gente tem que treinar mindsets, né? Treinar modelos mentais. E eu acho que o melhor treinamento para um modelo mental de aprendizado é a gente fazer as coisas que a gente se sente desconfortável. Tipo, essa é a única forma da gente abrir nossa caixinha. Então, sabe essa coisa de eu não gosto de tecnologia, tipo, eu não gosto de mexer no Zoom? Então, assim, beleza, vai fazer um webinar, você vai ter que fazer, vai fazer uma live. É a primeira forma que você vai aprender, não gosto de falar em público, beleza, vai fazer uma live. Agora, eu não gosto de cozinhar, sabe? Não precisa ser uma coisa muito, ai meu Deus, eu tenho que fazer, porque agora eu tenho que pedir delivery sempre, agora o delivery vem todo corongado, e agora eu tenho que descorongar o delivery inteiro, passando álcool gel nas coisas. Então, beleza, então vai pegar uma receita no panelinha, não tô ganhando para fazer propaganda que eu uso panelinha. Aí vai fazer uma receita no panelinha, né? E então eu acho que assim, a única forma que a gente consegue, sabe essa ideia de a gente tem as coisas que a gente sabe, que a gente se sente desconfortável? A coisa que eu tenho certeza que eu estou aprendendo é quando eu estou fazendo uma coisa que me deixa desconfortável e que depois eu consegui ficar melhor nessa coisa do que antes que ela não deixava desconfortável. Eu tenho certeza que isso é um aprendizado. Então, essa é uma forma muito simples da gente ficar falando, gente, eu posso ficar falando, faz o curso da Udemy de como aprender, não é isso. É sobre a gente se predispor a fazer coisas que a gente não estava predisposto. E daí eu acho que tem uma outra
uma outra camada aí, que é a camada corporativa, né? Eu acho que a camada corporativa, ela é uma camada que depende um pouco de empresa para empresa, depende de como que as coisas elas estão andando, e a gente vê que as empresas elas são bem diferentes em fases, assim. Todo mundo no mesmo barco, né? Não, mentira. Na verdade, todo mundo no mesmo rio, mas não está todo mundo no mesmo barco, sabe? Então, assim, tipo, tá todo mundo nesse rio que todo mundo tá tendo que nadar contra a corrente, esse rio não tá indo, mas tem umas pessoas no barco à vela, tem umas pessoas num barco a motor, tem umas pessoas num iate, numa lancha, né, que conseguem ir bem rápido contra a corrente. Então, eu acho que depende um pouquinho da empresa, mas eu sinto que também essa capacidade de você olhar e falar, eu sei, ok, então não sei fazer isso aqui, mas vou ter que fazer de novo, é bem o que é necessário, assim, para você conseguir liderar, por exemplo, dependendo do lugar onde você está, né? Olha, Anne, eu vou falar uma coisa assim, o que você pode fazer hoje que te ajuda a mudar o mindset? Meditar. Você pode fazer 5 minutos de silêncio e começar a meditar, porque essa mudança, quando cada pessoa muda, quando a pessoa muda, eu mudo, eu faço diferente. Eu crio um círculo de influência em torno de mim. Eu não estou falando para os outros mudar, eu estou mudando. Eu realmente acredito nisso, eu vejo isso acontecer. A meditação, o silêncio é o que pode trazer a clareza para saber qual é o curso que eu tenho que fazer, qual é o conteúdo que eu preciso absorver, qual é a empresa, o parceiro que eu vou lá. Só que assim, as pessoas não estão tendo esse espaço dentro de si, porque elas estão numa agitação mental e emocional que não deixam elas sequer compreender essa mensagem que a gente está trazendo aqui, que é uma mensagem muito, de novo, muito profunda. Se a gente mudar, descondicionar uma mente adulta, é muito difícil. É muito difícil. Se eu não aprendi a confiar, não vou confiar. Se não aprendi, se eu vivi numa sociedade, todos nós vivemos numa sociedade que sempre privilegiou a cultura, né, a lógica industrial, centralizada, que não contemplava a diversidade. Diversidade é um ótimo exemplo para mim disso. Todo mundo, assim, tipo, ninguém discute a ideia de que organismos e organizações diversas são mais resilientes, são mais criativas e tudo mais. Qual é a nossa dificuldade em relação à diversidade? A gente não foi treinado a pensar que a diversidade é algo importante. Pelo contrário, a gente foi treinado a pensar que tu tem uma narrativa certa, né? Que as coisas não podem coexistir, que coexistência é contradição. Não posso ter isso e aquilo numa organização, coisas que são contraditórias. Eu tenho uma narrativa única e essa é a forma como a nossa sociedade se estrutura. Isso é uma coisa bem profunda. Então, assim, se tudo isso está entranhado dentro de todos nós, e se agora a gente está sendo chamado a fazer uma coisa diferente, a gente vai ter que se modificar. Para se modificar, eu tenho que realmente fazer alguma coisa, né? E eu acho que assim, e a meditação, da forma como a pessoa achar que às vezes é fazer 1 minuto de silêncio, tem pessoas que vão buscar práticas mais espiritualizadas, tem pessoas que vão também para um lado prático de mindfulness, ela te traz esse espaço mental, a gente está sem espaço no hardware, para esse novo, por isso que a gente quer que freie, porque a gente não tem espaço, tá dizendo, sabe, quando o teu celular diz assim, você uso de armazenamento, compre mais espaço, eu penso, onde que eu compro mais espaço? Meditando, você ganha mais espaço, abre aquele espaço para a gente pensar nesse novo. Esse é o que eu diria. E nas organizações, eu acho que a Vã já resumiu muito bem. Aliás, Vã, eu acho que o fazer o que não está confortável também é uma dica para as organizações, né? As organizações, a gente aprendeu que uma empresa não pode errar, uma grande marca não pode errar. E a gente está num momento que está muito propício, tá? Para acelerar coisas, porque as pessoas estão aceitando, isso é o resultado de um outro trabalho. A gente tá vendo isso em outros trabalhos de tendências que a gente faz, tá? Que as pessoas estão mais abertas do que nunca a empresas que estão experimentando, que as pessoas tendem a lidar bem com o erro, desde que os líderes sejam transparentes, falem da sua vulnerabilidade, né? Então é um momento, se a gente for pensar, se a gente conseguir abrir o espaço mental, a gente vai ver que tem um momento muito privilegiado para as empresas experimentarem, para tirar aquele projeto da gaveta, sem tanto julgamento, sem tanta crítica, né? Então, assim, a gente está vendo acontecer dos nossos clientes também, que coisas que eram tabus de serem faladas, né? Como, por exemplo,
disrupção de algumas indústrias, elas são obrigatórias hoje, não tem como escapar dessa discussão. E daí é o Não seguinte... vamos falar sobre não poder ter esse tipo de plástico na nossa embalagem, porque vamos falar sobre isso. Agora as pessoas só olham e falam assim, beleza, tá, isso é o de menos, as pessoas não estão saindo na rua para comprar mais. Então, eu acho que abre uma clareira, sabe? Até Abre uma clareira, uma boa metáfora visual. Tipo, abre uma clareira, assim, que nem você mesmo, assim, dentro de casa, da mesma forma no nosso próprio tempo. Eu não sei se vocês não sentem que no nosso tempo você fala assim, se antes eu falei, não dá para cozinhar porque eu faço um monte de coisa e etc, etc, de repente você fala assim, cara, sim, se eu me dedicar, eu consigo aprender a fazer. Tô dando um exemplo, tá, gente? Pode ser macramê, não sei. Eu acho que assim, tem uma coisa nas empresas, sabe, que também tem uma cultura, quando a gente fala de mindset lá de se entusiasmar com os problemas, tá? Eu acho impressionante que as empresas de mídia tenham dificuldade de falar sobre novos hábitos de mídia, sobre as pessoas estão assistindo menos TV, não pode falar. As empresas de plástico, a gente não pode falar que tem um problema de resíduos de plástico no mundo. Nas empresas de carro, a gente não pode falar que as pessoas estão tem uma parcial da população que está desejando, procurando novos meios de transporte e repudiando o carro. Nas empresas, entende? Então, assim, tem os tabus, as empresas têm tabus, e normalmente, quanto mais importante é o assunto, maior ele é tabu. E aí, nesse momento, se abre essa clareira. Eu vou ter que falar sobre isso. Eu acho que para as empresas seria bem isso, assim, eu acho que se eu tivesse se falar por onde começa, eu acho que a primeira coisa é aproveitar se eu pudesse pensar assim, né, se eu tivesse aí o cargo de diretor de RH, não RH mais pessoas, de gente. Gente, gestão está muito em alta agora. Gente, gestão? Gente, parece... Gente, gestão. É uma coisa... Bom, gostei. Mas se eu fosse, eu falaria sobre, assim, como que a gente consegue liderar através dessa abertura para demonstrar vulnerabilidade, quais são nossas vulnerabilidades e fazer esse teste. Eu acho que as pessoas vão se surpreender. Tá? Eu também acho, sabe? Que tem muito quanto que o ser humano... De quanto que você consegue criar espaços de conexão, de espaços de conectividade, e o quanto que você consegue gerar de criatividade das pessoas quando elas se unem, quando elas entendem que elas também são vulneráveis, então elas também podem se mostrar vulneráveis e também podem ter segurança psicológica, e daí todo mundo se junta. E eu acho que não existe formas da gente ser criativo e daí a gente criar uma forma de sair dessa se não passar por isso, sabe? Mas isso é minha... Muito bacana, meninas. Muito poderoso a dica do fazer coisas que você sente desconfortável. Assim, é muito poderoso nesses dois aspectos que a gente está comentando aqui. A gente tem um cliente muito especial, vou contar aqui, porque foi uma informação pública, saiu uma matéria, Magalu contando sobre essa experiência de colocar na rua tudo que era projeto que estava sendo pensado. Eles aceleraram os projetos. Agora é hora de testar. Agora é hora da gente ver o que dá certo e o que não dá certo. Então, a gente vê, né, uma grande empresa, né, com muito sucesso, né, uma empresa de muito sucesso, nos dando este exemplo de testar, de ir lá e fazer, e trazendo também para o âmbito agora individual, é a hora, né? Então, assim, eu achei a dica super poderosa. Anota aí, pessoal, anota. Hora de fazer coisas que você se sente desconfortável, profissionalmente e pessoalmente. E o papo cabeça da meditação também não me escapou, não, que eu peguei, viu, Lu? Papo cabeça do tipo, abrir espaço mental, você me pegou aqui nessa daí também, que eu tô aqui nos meus processos de meditação, trabalhando muito, né, a gente tá aqui trabalhando, pessoal também, né, respiração, meditação, muita oração, no caso também, tenho bastante fé, mas essa coisa do espaço mental, e faz todo sentido, né? Espaço mental para, inclusive, você conectar com as questões profissionais. A gente está num processo aqui meio de tela azul, né? Tem gente que está em tela azul, profissionalmente falando, não sabe muito bem por onde começar. Então, gosto dessas dicas práticas, tipo, vem cá, Teresa, vamos junto. Faz isso aqui, ó. Nota a dica aí, pessoal. Coisas que você não se sente confortável em fazer. Isso é sinal de aprendizado. Hashtag fica a dica. Adorei.
Queria fazer mais uma pergunta para vocês, meninas. Sei que o nosso tempo está terminando aqui, mas o papo está muito gostoso. Queria que vocês deixassem aqui recomendações, assim, né? Se vocês pudessem recomendar aí que conteúdos que a gente pode consumir, começar a acessar aqui, que vão nos ajudar a treinar esse olhar que vocês estão trazendo aí. O olhar de futuro, né? Esse olhar de considerar as possibilidades futuras a todo momento. Que tipo de conteúdo ajuda a gente, estimula esse olhar? Eu acho, gente, que, de novo, é um mergulho para dentro de si mesmo, tá? Eu acho que tem que pensar quais são os conteúdos que estão relacionados aos teus desafios do agora. Muitas vezes as pessoas, elas acham que elas têm que estar atualizadas. As pessoas perguntam muito isso pra gente. Como que vocês estão atualizadas? Daí a gente fala assim, gente, olha só, a gente só faz isso o dia inteiro. A gente só trabalha com isso e eu não me considero uma pessoa atualizada. Eu comecei essa semana um curso pensando assim, meu Deus, quanta coisa que eu não conhecia aqui. E daí eu anoto lá os livros e tal. Então, assim, tá? Essa coisa, isso é um mindset quantitativo de performance, tá? Então, assim, o que eu penso é o seguinte, quais são os meus desafios hoje? No que eu estou conectada? Eu preciso achar, e esse é um momento, é super singular para isso também, as pessoas, eu sou muito a favor da cauda longa, tá? As pessoas que estão falando sobre isso. Qual é o TED que está falando sobre isso? Qual é os influenciadores que estão falando sobre isso? Quais são as hashtags? Aí vai lá no Instagram e segue aquela hashtag, vê quem são as pessoas que estão falando sobre esse tema, né? Assim, e aí tu vai começar a achar uma thread de pessoas que estão trazendo a conversa emergente sobre esse tema que tu está interessado, né? Então, assim, isso também é autorresponsabilidade. Eu não vou esperar um curso que vai me trazer tudo. Eu sou professora também, e eu seja assim, ó, esse comportamento de vítima nos alunos, ele é um divisor de águas, tá? Porque o que o aluno faz? Ele senta ali e ele acha que ele chegou num show, né? Que o professor tem que entreter, né? E as expectativas deles nunca vão ser preenchidas. Por quê? Porque ele não se coloca no processo. Ele tá ali assim, ó. No máximo ele vai dizer assim, eu achei legal, achei divertido, uma tal frase me pegou, tal conteúdo. Agora, o comportamento autorresponsável é dizer o seguinte, o que me interessa? O que eu quero saber? E aí eu vou montar esse mosaico de referências, sabe? Isso é um comportamento autorresponsável também. Eu não vou chegar num curso. Inclusive, tanto que a primeira pergunta que eu faço, os alunos particularmente, mas também os clientes, eles perguntam muito isso pra gente. Como eu faço para me manter atualizada? Daí eu digo, atualizada sobre o quê? Qual é o teu ponto de partida? A pessoa não sabe. Ela acha que tem uma biblioteca mundial de manter-se atualizado, que ela precisa saber tudo, entendeu? Me dá os 10 trending topics de que eu preciso saber. Não é assim, né? Não é assim, gente. Isso, inclusive, é a inteligência coletiva. Tipo, aquilo que não é literalmente do meu interesse, se eu acredito que eu estou conectada em rede, quando eu precisar daquele conhecimento que não é do meu repertório, eu sei que a rede está disponível, sabe? Para eu ir lá e buscar na hora que eu preciso. A gente tem ferramentas para isso hoje. Agora, onde que eu vou buscar? Eu tenho que ter esse comportamento de buscar, e hoje é muito simples, gente, para mim, assim, ó, essa dica bem prática, para mim, funciona demais, sabe? Seguir as hashtags no Instagram, seguir as hashtags no Twitter, tu vai encontrar, aí tu vê um tweet, nossa, quem é essa pessoa que tá falando sobre isso? Aí tu vai lá e diz assim, fulano, autor do livro tal, nossa, esse livro, era bem o que eu queria. Então, eu recomendo que as pessoas sejam os curadores da sua própria jornada, né? E que elas busquem e confiem, né, na rede. Assim, tipo, eu sempre penso que quando uma pessoa vem e diz assim pra gente, depois de uma palestra, assim, gostei muito de tal coisa, vou atrás, eu fico, pronto, é isso. Porque aquela uma coisa é o fio da meada que ela vai puxar e que vai poder ser algo que vai poder desenvolver para ela. Eu realmente acredito muito nisso. De qualquer forma, só para não deixar a sua pergunta sem resposta, depois a gente coloca aqui nos comentários aí e a nosso mosaico de referências e as coisas que a gente utiliza e os links, alguns sites que para a gente são importantes no nossa curadoria de informação. Isso você quer dizer que vai ser das outras pessoas. Acho que uma coisa importante que vocês têm que fazer é nos seguir da White Rabbit. Isso. Vou botar aqui essa é uma referência extremamente relevante. Uma referência importantíssima, tá aqui, gente. Tá? Deixa aí pra gente pegar vocês.
Então segue a gente gosta de conversar nas mídias sociais, gosta de vocês lá, vai no Insta. Pode mandar e-mail, pode mandar chat, pode mandar sinal de fumaça, e se você achar algum outro meio de comunicação, pode mandar também. Mas segue no Face. Então acho que essa referência a gente devia ter começado por isso, né, Van? Tem que seguir o White Rabbit, depois o resto a gente vê. Muito legal, muito legal. Gente, muito bacana essa coisa que vocês trouxeram agora. A curadoria é uma coisa que a gente fala aqui pro pessoal, né? A gente usa em alguns dos nossos treinamentos que a gente chama de Scrum aplicado à aprendizagem. Então, assim, faz o seu backlog, né, de desenvolvimento. Então, de tudo que você está ouvindo aqui, constrói aí o seu backlog de desenvolvimento, todos os temas que você entende que são importantes você se desenvolver. E agora, fez a lista? Um listão, né? Assim, é sempre um listão, né? Curadoria é infinita. Então, o listão, agora prioriza. Pega 2 temas que você vai rodar, né? O seu sprint backlog, faz 2 temas. E pega esses 2 temas e começa, de fato, a se desenvolver nesses temas. De fato, vá atrás de informação sobre essas 2 coisas. E roda aí o que a gente chama de sprint de aprendizagem. Roda a sua sprint, vai se desenvolver, vai ver evolução em pelo menos 2 coisas. Porque quem faz tudo não faz nada. Então, a gente dá essa dica para que você comece, de fato, a se desenvolver, a colocar em ação. Exatamente, colocar em ação aquilo que está sendo falado. E me marcou muito, eu acompanhei com vocês a fala do Rohit, né, no evento que vocês fizeram juntas, e ele trazendo a questão do speed reader e o speed learner com o speed understander, né? Então, assim, o cara do speed reader, se você lê sobre várias coisas, tal, é um pouco dessa que as meninas falaram, né? Qual que como eu me mantenho conectado, atualizado, né? Que temas, né? Você pode ler 525 mil coisas, o que de fato está tirando disso daí? Isso aí, né, quanto mais rápido você lê, não significa que você está de fato absorvendo aquilo e usando esse conhecimento para gerar resultado, para gerar performance, para gerar mudança. Então, essa coisa do priorizar aquilo que você quer se desenvolver, entender o que faz sentido para você nesse momento e dar foco para isso, de fato evoluir, é super importante. E eu deixo essa dica aqui em complemento à dica das meninas. Faça o seu backlog de desenvolvimento. A gente está aqui numa semana super intensa aí de conteúdos, trazendo muitas coisas para reflexão. Eu tenho certeza que a gente está conseguindo aí gerar um impactozinho aí. A gente veio para causar impacto, para causar reflexão. E eu tenho certeza que a gente está conseguindo gerar reflexões importantes aí com esses conteúdos. Esse conteúdo de hoje aqui super relevante. Então fica a dica para você, né? Olha para tudo isso, faz a sua lista, prioriza o seu desenvolvimento e bota para rodar. Isso que é importante, né? Meninas, quero agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a você, foi ótimo. Aceitado. Obrigada a vocês que vieram por aí, porque de live tem um monte, né? Vamos combinar. Verdade. Obrigado, gente. Falem com a gente depois, tá? Entrem em contato com a gente. Isso aí, gente. Super obrigada pela presença de vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Essa live super animada, cheia de energia, cheio de dicas. Super obrigada. Sigam a gente também no nosso Instagram, aqui no Instagram da consultoria, @LW Consultoria. O meu Instagram é @Anne, com 2 N's, ede.paula. Simples assim. E também a minha sócia, @LauraVidal. Sigam a gente está sempre compartilhando conteúdo. Sigam também nossos parceiros aqui, né? RH Lab, Skipo e H-Restart. E a gente se vê aí nas próximas lives dessa semana. Fiquem com a gente, acompanhem, vem, vamos até o final. Super obrigada. Beijo, gente. A gente se encontra. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.